Ministro Lewandowski, agravo regimental na ação penal 477 de São Paulo. Pois não. Eu tenho aqui, se nós pudéssemos julgar, esse agravo na ação penal 477 e 4 embargos, eu tentarei fazer um resumo, no inquérito 2471, são todos relativos ao réu Paulo Salim Maluf e são processos que eu não consigo dar andamento em função do grande número de recursos que pendem ainda de julgamento. Mas nesse agravo, senhor presidente, eu vou fazer aqui um breve resumo também, mas estou pronto a prestar os esclarecimentos necessários. Neste caso, Flávio Maluf, que é um dos réus, ele se insurge contra o indeferimento que eu fiz com relação a algumas diligências por ele requeridas, que eu entendi de natureza protelatória. Quais eram estas diligências? Primeiramente, expedição de ofício ao Banco Safra para que informe a se na conta Xanani, cuja titularidade Vivaldo Alves insiste em negar, eram debitados valores correspondentes a gastos efetuados com cartões de créditos utilizados pelo próprio Vivaldo, por sua esposa, a senhora Vera Silva, suas filhas ou outros, especificando os realizadores dos gastos e as respectivas despesas. B. Se a conta Xanani chegou a ser bloqueada. Em caso afirmativo, qual o valor bloqueado? Há valor remanescente? Esse valor remanescente, ou parte dele, chegou a ser levantado? Por quem? Para onde foi transferido? 2. Expedição de ofício ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que informe se, em ações penais sigilosas, às quais não tem acesso à defesa, ou não, sigilosos ou não, diretores da construtora Mendes Júnior, fulano de tal, ciclano, beltrano, etc., foram condenados por corrupção ativa por eventual recebimento de vantagem indevida relativa à obra realizada na Avenida Águas Espraiadas, em São Paulo. A medida se exige imperiosa porque, como ressabido, não pode existir corrupto sem existência de corruptor. 3. Expedição de ofício ao Banco Central para que informe se o estabelecimento Casa de Câmbio de propriedade ou administrado por Vivaldo Alves, no Shopping Center Iguatemi, situado na Avenida Faria Lima, em São Paulo, possui autorização das autoridades monetárias para funcionamento, bem como até quando operou e se continua em operação atualmente. 4. Expedição de ofício à 6ª Vara da Justiça Federal Criminal de São Paulo e à 2ª Vara Criminal Federal de Curitiba, respectivamente, das subseções judiciais de São Paulo e do Paraná, requisitando cópias dos termos de todas as delações premiadas formalizadas por Vivaldo Alves e por Richard Andrew de Mol Van Ortelu, especialmente no caso conhecido como Operação Satyagraha, para que venha aos autos a informação precisa sobre a titularidade das subcontas denominadas Jazz, Campari, Europa, Ágata, Sherboni, entre outras, que eram frequentes depositantes na conta Xanani. 5. Expedição de ofício ao Ministério Público Federal de São Paulo e do Paraná para que enviem cópias de todas as delações premiadas ali formalizadas por Vivaldo Alves e por Richard Andrew de Mol Van Ortelu para que esclareçam quem eram os reais terceiros usuários da conta Xanani, já que há notícia de que tal informação teria sido prestada às referidas autoridades com o escopo de incriminar outros depositantes que não os imputados. Depois eu transcrevo, senhor presidente, o indeferimento meu que se deu de maneira fundamentada. Flávio Maluf aqui insiste no deferimento dessas diligências, que, como se pode ver claramente, pelo menos a meu sentido, são de natureza protelatória. Eu vou ao voto, senhor presidente, para dizer o seguinte: indeferir as pretensões, porque, segundo penso, a decisão agravada não merece modificação em função dos argumentos que foram trazidos, que reiteram, enfim, aqueles inicialmente formulados. As diligências não se mostram pertinentes à elucidação dos fatos narrados na inicial, especialmente em relação ao agravante, que é o Flávio Maluf. No tocante ao pedido de ofício ao Safra Bank of New York, conforme preceitua o artigo 222A do Código de Processo Penal, as cartas rogatórias apenas serão expedidas se demonstrada previamente a sua imprescindibilidade. No caso, além de afirmar que a aferição da circunstância de o denunciado Vivaldo Alves ter ou não sido beneficiário da conta Xanani
constituía ônus a cargo da acusação. Considerei essa diligência dispensável no tocante à defesa de Flávio Maluf. Ressalto que a constitucionalidade desse dispositivo já foi reconhecida pelo plenário do STF em decisão a agravo regimental ofertado desses autos, as folhas tais e tais. Da mesma forma, considerei desnecessárias a expedição de ofício ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para saber se os diretores da construtora Mendes Júnior estão respondendo a processo por corrupção ativa, porquanto a adequação típica da conduta do artigo 317 do Código Penal prescinde da existência de ação penal por corrupção ativa. Isso foi longamente debatido, inclusive na ação penal 470. A independência entre as corrupções ativa e passiva evidencia-se pelo fato de o Código Penal elencar, dentre as diversas condutas típicas inerentes ao artigo 317 e ao artigo 333 do Código Penal, crimes de mera conduta que prescindem da ocorrência de resultado. Prevalecendo a tese da necessária correlação entre os delitos do artigo 317 e artigo 333 do Código Penal, restariam destituídas de lógica sistemática, por exemplo, condutas como solicitar, entre aspas, vantagem indevida, do artigo 360 do CP, e oferecer ou prometer, entre aspas, vantagem indevida do 333 também do CP. Assentei ainda a impertinência do pedido de ofício ao Banco Central do Brasil, para informar se a casa de câmbio do denunciado Vivaldo Alves possui autorização para operar, por entender, entre aspas, que a medida é irrelevante para a composição dos elementos previstos nos tipos penais que a acusação entende configurados. Reafirmo a minha convicção nesse aspecto, especialmente por se tratar de diligência requerida por codenunciado, cujas imputações acusatórias, artigo 288 e 317, combinado com o artigo 30, todo o Código Penal, artigo 22, parágrafo único da Lei 7.492, de 86, e artigo 1º, incisos 5, 6 e 7 da Lei 9.603, de 98, prescindem da análise da referida autorização. Indeferir os pedidos de expedição de ofícios à 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, à 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba, ao Ministério Público Federal de São Paulo e ao Ministério Público Federal do Paraná, porque tais medidas pressuporiam o afastamento do sigilo da delação premiada e, segundo já decidiu a primeira turma desta Corte, no HC 90.688, de minha relatoria, os sigilos dos termos da delação premiada não pode ser quebrado. Aí eu transcrevo o acórdão deste HC. Verifica-se, no que pertine a esses autos, que o Ministério Público Federal, ao oferecer a denúncia de folhas 2 a 21, ressaltou que Vivaldo Alves, entre aspas, prestou colaboração eficaz nas investigações, porque confessou sua condição de operador da conta Xanani, além de ter contribuído com importantes informações sobre a movimentação da conta. Requereu, então, o parquê o benefício da delação premiada com base no artigo 1º, parágrafo 5º da Lei 9.603, de 98. Por ocasião do julgamento do HC 90.688, afirmei não vislumbrar motivo para decretar a publicidade dos acordos de delação premiada, cujo sigilo lhe é inerente, no que fui acompanhado pelos membros da Igreja Primeira Turma deste tribunal. Mas, melhor analisando o pleito, verifica que não está propriamente em discussão o sigilo da delação premiada no contexto do pleno exercício de ampla defesa por parte do Corréu, na medida em que os depoimentos prestados por Vivaldo Alves perante a autoridade policial, folhas tais e tais, realizados, entre aspas, a fim de alcançar os benefícios da Lei 9.613, parágrafo 5º do artigo 1º, para efeitos de delação premiada, foram devidamente encartados aos autos, estando assim assegurados o contraditório e a ampla defesa dos demais co-denunciados. O que pretende a defesa de Flávio Maluf é, a pretexto do exercício de ampla defesa, ajuntada de delações que, segundo afirma, teriam sido realizadas em procedimentos criminais que envolveram terceiros, não integrantes do polo passivo desta demanda criminal. A exemplo de Richard Andrew de Malvan, no contexto da Operação Satyagraha. Seria trazer a Operação Satyagraha para esses autos que gerariam um tumulto, a meu ver, insuperável. Além de considerar que a obtenção de informações a respeito dos beneficiários da conta Xanani e acerca da
entre aspas, titularidade das contas denominadas JAS, Campari, Europa, Ágada, Sherboni, entre outras, folhas tais, configura ônus da acusação, o que afasta a necessidade da prova por parte da defesa. Então, portanto, entendo que não é lícita a quebra do sigilo das delações realizadas em procedimento que envolveram terceiros alheios a esta ação penal, especialmente quando, segundo sugere o próprio embargante, entre aspas, há notícia que tal informação teria sido prestada às referidas autoridades com o escopo de incriminar outros depositantes que não os aqui imputados. Então, as pretendidas diligências, termino, tal como requeridas as folhas 3.606, itens 4 e 5, pressupõem a quebra do sigilo de delações supostamente realizadas em outros processos, razão pela qual não devem ser deferidas. Então, senhor presidente, eu estou negando provimento a este agravo, mantendo a decisão inicial de indeferimento das diligências que considerei protelatórias originalmente. É como estou votando. A próxima. Teoria? Está Rosa? Todos de acordo, não? Desprovido agravo, decisão unânime. Senhores ministros, em razão do quórum reduzido, vamos passar às listas. Ministro Lewandowski, Vossa Excelência tem 4 embargos? Sim. É referente ao mesmo véu. Ao mesmo tema, né? O resultado é o mesmo? Não. A Constituição em relação ao inquérito 2471. São embargos declaratórios, eu estou acolhendo apenas um deles. Os demais, eu estou entendendo que são 4 embargos, são de natureza, a meu ver, enfim, não estão presentes os pressupostos de embargabilidade, porquanto se pretende a mera rediscussão de matéria já discutida por este egrégio plenário. Eu estaria, mas pronto para prestar maiores esclarecimentos, eu estaria aqui rejeitando os embargos. São 4 embargos. São 4 embargos. Eu estou rejeitando todos os embargos, senhor presidente, salvo os embargos aqui que foram interpostos por Maurílio Miguel Cury, porque neste caso eu estou reconhecendo, e vou explicar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, no que tange ao delito de quadrilha ou bando, capítulo 6º da denúncia, em relação ao embargante. Por quê? Porque aqui, senhor presidente, contra o acórdão proferido, onde se determinou o recebimento parcial da denúncia, e eu transcrevo aqui a ementa, recebeu-se também com relação a este réu, que é Maurílio Miguel Cury. Tratar-se do segundo os embargos, porque está... É segundo embargo, abreviado, exatamente. MMC. Isso, exatamente. Tá bem. É Maurílio Miguel Cury. Como eu estou enunciando os nomes, porque nós já decidimos que o sigilo pode ser, enfim, levantado pelo relator, se for o caso, com relação a alguns aspectos. Então, aqui, o Maurílio Miguel Cury aponta a existência de contradição no acordo em relação ao recebimento da denúncia pelo delito de formação de quadrilha ou bando, artigo 288 do CP, atualmente denominado associação criminosa. Afirma que foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação ao referido delito aos investigados com idade superior a 70 anos, especificamente Paulo Salim Maluf e Silvia Lutfala Maluf. Entretanto, assevera que ele também faz jus à extinção da punibilidade, pois, conforme constou da inicial acusatória, o embargante possui mais de 70 anos, considerando que nasceu em 10 de novembro de 1938. Requer, portanto, o provimento do embargo declaratório com a correção da contradição apontada, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao delito de quadrilha ou bando. Eu recordo aqui que nós reconhecemos que, com relação a Paulo Salim Maluf e a Silvia Lutfala Maluf, se entendeu prescrita esta acusação,
E eu estou reconhecendo esta mesma prescrição com relação a este réu, mais especificamente quanto a este delito, dizendo que Maurílio Miguel Cury nasceu em 10 de novembro de 1938, portanto, já contava com idade superior a 70 anos, quando do recebimento da denúncia na sessão plenária de 29 de setembro de 2011. Então, assim, senhor presidente, acolho os embargos opostos por Maurílio Miguel Cury para assentar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal no que tange ao delito de quadrilha ou bando, capítulo 6º da denúncia, em relação a este embargante, mantidas as demais acusações. Então, eu estou rejeitando, senhor presidente, todos os embargos, por serem mera reiteração do que já discutido pelo plenário, e recebendo os segundos embargos para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal. Vossa Excelência, então, acolhe os embargos para pronunciar a extinção da pretensão punitiva em relação a Maurício e rejeita os embargos de declaração, não é isso? Nos segundos embargos de declaração no inquérito 2471. Exato. Com relação ao primeiros embargos, terceiro e quarto embargos de declaração no inquérito 2471. Estou rejeitando. Rejeitada. A decisão é pela rejeição. Decisão unânime. Ministro Marco Aurélio.